Oi, gente, então vamos ao exercício aqui em que eu tenho a aplicação dessa parte de difusividade térmica, tá? Nesse exercício 1, fala o seguinte: fazer uma análise dimensional da difusividade térmica, né? De acordo então com a tabela, e calcular a difusividade térmica da água líquida nas condições abaixo. Bom, eu já vou te adiantar aqui que a gente vai fazer só um ou outro exemplo aqui, né, das temperaturas, e eu vou deixar aqui indicado o primeiro exercício, né, vou fazer com vocês, mas o restante, ó, você observa aqui a resolução, aliás, a resposta final, né, e aí você pode fazer na sua casa, tá, de acordo com o que eu vou explicar agora. Então, na letra A, primeiro, então, ele pede para fazer uma análise dimensional da difusividade térmica. Se a gente voltar aqui um pouquinho, tá? Eu vou pegar a fórmula da difusividade aqui. Opa. E vou replicar aqui, tá? Então, a difusividade, ela é, então, uma correlação entre a condutividade, a massa específica e o CP, que é a capacidade calorífica, né? Nesse caso, a gente está calculando para a água líquida. Observe aqui, tudo isso é para água líquida, tá? Então, eu vou calcular aqui para 0 graus Celsius, tá? 0 graus Celsius. Análise dimensional que ele está te pedindo, quer dizer, qual é a unidade que vai ficar aqui no final para todas essas condições que eu tenho dentro desse problema, tá? Então, a condutividade, ela é dada aqui nesse exemplo em quilocaloria, metro a menos 1, hora menos 1, grau Celsius a menos 1, tá? Olha ali na tabela, você vai conseguir perceber isso. A massa específica é quilograma vezes o quê? Metro cúbico a menos 3. Aliás, metro a menos 3, desculpa. E o CP, que é capacidade calorífica, é quilocaloria vezes quilograma a menos 1 vezes grau Celsius também é menos 1, tá? Então, se eu fosse fazer uma análise de dimensões ou de unidades, né, melhor ainda falando, eu posso, então, cortar esse grau Celsius contra o grau Celsius, né? Grau Celsius é menos 1, grau Celsius é menos 1. Isso aqui eu já posso cortar. Caloria, quilocaloria, com quilocaloria eu também posso cortar. Quilograma com quilograma menos 1 eu posso cortar na mesma linha, certo? E aí vai me restar, então, metro cúbico embaixo, metro menos 1, hora menos 1, tá? Agnes, eu não entendo quando tem, assim, essa coisa de a menos 1 e tal. Faço o quê? Então, eu vou passar aqui, ó, metro cúbico para cima. Então, se tá menos 1 embaixo, ele passa para cima positivo, correto? E esse aqui, metro, que tava a menos 1 em cima, passa para baixo, junto com hora. Agora, vai ficar mais simples de você visualizar, certo? Então, eu vou ficar aqui com metro ao quadrado dividido por hora, tá? Então, essa é a unidade aqui que eu tenho a partir desse problema, ok? Agora, vamos calcular, então, para o caso da temperatura, 0 graus Celsius, assim como está dizendo a primeira linha da tabela, tá? Vou fazer aqui só a primeira linha, perceba. Só a primeira linha eu vou fazer. E aí, eu tenho, então, esse alfa a 0 graus Celsius. Vai ser, então, com K de condutividade térmica, 0,7, 475. Aí eu tenho, que mais? Cadê? Ah, tá aqui. 9980 embaixo. Ah, vou colocar unidade, né? Era isso. Me confundi aqui, ó. Aliás, não vou colocar unidade porque eu já fiz análise dimensional em cima, tá? Então, se eu não tivesse colocado a unidade, se eu não tivesse feito essa análise aqui superior, eu precisaria colocar as unidades aqui e observar qual seria a unidade final. Então, 999,80 vezes quem? CP. 10074.
só confirmar, isso mesmo, tá? Tudo isso aqui vai me dar um valor de 471,60, 10 a menos 4 metro ao quadrado por hora, ok? Então, isso aqui foi a resolução, né, dessa primeira parte aqui da letra B. Lembrando que a letra B, então, ela tem as várias partes que são as várias temperaturas. A gente fez para 0 graus Celsius. Vou deixar indicado aí para você fazer a 10, 20, 40 e 90. Pelo menos faça uma, tá? Só para ver se você entendeu. As respostas estão aqui ao lado, ok? Bom, aí no exercício 2, a gente fala o seguinte: converter essa difusividade térmica da água líquida, calculada no exercício anterior, em metros por segundo. Então, eu vou pegar lá aquele valor do alfa 0 graus Celsius, tá? Que foi de 47160 vezes 10 a menos 4 metro ao quadrado por hora. Deixa eu só conferir se é isso mesmo, metro ao quadrado por hora. E agora eu quero converter, vou fazer em outra cor. Eu quero converter agora em metros por segundo. Então, eu sei que em 1 hora tem 3.600 segundos, tá? Corto aqui as horas com as horas e eu vou ter aqui um resultado final de 1,31, 10 a menos 7, metro ao quadrado por segundo. Faça essa continha em casa, façam as outras letras aqui para conferir, para ver se você tá entendendo legal, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente tem nosso atendimento e vai poder, então, ajudar vocês. Vamos, então, ao resumo da aula, né? A gente entendeu o que era esse alfa, que é a difusividade térmica, né? Então, a gente entendeu que eu tenho alfas de diferentes valores, tá? E eles poderão nos ajudar, por exemplo, a correlacionar essa capacidade que o material vai ter, né? De transmitir e absorver o calor, tá? A capacidade calorífica, então, dependendo do projeto que você tem, né? Você pode, então, ter um valor tabelado, né? Ou você pode também fazer a partir de dados experimentais. Mas a maioria das vezes a gente tem a partir de dados, dos dados tabelados, tá bom? Eventualmente, então, essa capacidade calorífica, ela está baseada, então, em modelos, né? Então, por exemplo, quando eu estou secando algum material, por exemplo, lixo ou um outro resíduo, isso aqui é super importante de entender, né? Quer dizer, tem muita gente que entende bastante isso para compreender como é que eu posso secar determinados materiais, tá? Existem alguns modelos prontos, tá? A gente não vai entrar nesse mérito, tá? O CP, ele pode ser correlacionado, então ele pode ser estudado com mais propriedade, né? Quando eu tenho aqui a expressão de troca térmica por condução, tá? E aí, numa análise dessa expressão, eu posso correlacionar a quantidade de calor, a variação da temperatura, espessura, enfim, toda a história do material, tá? Então, basicamente, o calor é a energia térmica transferida entre dois sistemas, do mais quente para o mais frio. A temperatura é a medida da energia cinética, a medida entre os átomos, né? A média cinética dos átomos, então o grau de agitação. Não há transferência de calor entre dois objetos quando há equilíbrio térmico, certo? E pode-se calcular, então, o calor absorvido ou liberado a partir dessas constantes, né, de calor específico, da massa da substância e da variação da temperatura, tá? Então, massa da substância é propriedade, então, da própria substância, ok? Vamos ao próximo vídeo que eu explico para vocês a atividade.